Olá pessoa, em mais um episódio da série dos hinos homéricos, dessa vez vou falar sobre o deus Hélios, o deus Sol na mitologia grega. Então, aguarda aí. Antes de começar, sempre lembrando, curta aí o vídeo, se inscreva se não está inscrito e comenta aí o que está achando. E toda a produção aí do Mitografias se dá aos apoiadores. Então, caso você queira se tornar também um apoiador, você pode ir em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. Isso ajuda bastante a manter toda a produção dos vídeos, os roteiros, a edição e tudo mais. E agora então vamos para o tema do episódio. No episódio de hoje eu continuo a série sobre os hinos homéricos e dessa vez falando sobre Hélios, o deus Sol. Como a maioria dos deuses em questão dos hinos homéricos, ele possui apenas um, não é muito longo também, mas é interessante analisar o que o autor desse hino escolheu para representar essa divindade. Esse hino ele acaba focando em mostrar a ascendência do deus Sol, né? Então mostra que ele veio de Hipérion, que ele tem as irmãs, né? A Selene e a Eos, que é a Aurora, que seria o amanhecer, né? E até de que eles vieram de Urano e Gaia, né? Então faz uma genealogia mesmo ali. Faz questão de mostrar isso daí. O que é interessante é que a mãe de Hélios, nesse caso, é diferente. Pelo menos o nome é diferente. Porque, por padrão, né, o mais comum é ver Hipérion e Theia, que seria também uma deusa luminosa. Mas aqui o nome da deusa é Euryphaessa. É um nome bem esquisito e praticamente só encontra aqui esse nome. Então fica-se a dúvida se é apenas um outro nome da mãe dele, da Theia, ou se de fato essa versão coloca-se como uma outra divindade. Mas até aí não faz muita diferença, né? E também seria uma deusa luminosa, né? Hélio é um deus luminoso, que é o Sol, e filho de deuses luminosos, né? Hipérion também seria um deus luminoso. E as próprias irmãs de Hélios também seriam, né? A Aurora, ou então a própria Selene, que é a lua, mas não deixa de ter uma luz. O hino também ele traz a função de Hélios, que por ser o Sol é bem óbvio, é caminhar, na verdade cavalgar, para ser mais exato, pelo céu, iluminando, né? Isso traz muitas particularidades a esse deus na questão dele ver tudo, né? Isso se desdobra em alguns mitos, mas aqui esse hino não foca nessas outras características, né? O que foca bastante é isso, ele cavalga pelo céu, né, iluminando tudo, e principalmente essa ideia dele ser luminoso, né, ele dá até uma caracterização bem humana, né, descrevendo ali, até mostra dele não ter barba, assim, tudo, e ele ilumina, né, ele é uma pessoa, né, no sentido da forma humana dele, porque é o Sol, mas você vai encontrar ele na forma humanoide, né, digamos assim, e mais luminoso, né, iluminando tudo, irradiando luz. É interessante ver, porque assim, Hélios, por ser o Sol, a gente vai imaginar dele ser uma divindade importante, e de fato é. Mas ele não é um deus olimpiano, ele não é irmão de Zeus, nem um dos filhos de Zeus, que é boa parte aqui dos personagens retratados nos hinos homéricos. Hélio está numa outra linhagem, digamos assim, né? Ele é filho de titãs, ele seria, nesse caso, primo de Zeus, né? Então é comum que a gente veja Hélio como uma divindade, não necessariamente uma divindade menor, em muitos casos, mas assim, não é os principais, né? Porém, ele seria, assim, importante, justamente por ser o Sol. E nesse próprio hino dá uma certa rebaixada nele. É curioso isso, porque ao mesmo tempo, se a gente vai pegar em outros mitos, em outras obras, Hélio é importantíssimo. Mas ao mesmo tempo ele não, como falei, ele não faz parte da família próxima de Zeus. Diferente, por exemplo, Apolo, né? Já que a gente está falando de uma divindade relacionada à luz, né? Apolo é filho de Zeus e é uma das divindades mais importantes aí da Grécia Antiga. Porém, Hélio também porque Hélio é o Sol, e tem mitos com ele, né? Ele não é só um elemento natural ali deixado de lado, não, tem mitos com ele, e esse hino, na verdade, até enaltece, né, assim, tipo, vai mostrando a grandiosidade dele, toda essa questão da luz dele, assim, mas em algumas frases você vê que parece que tem um quê menor que os outros deuses. E somado a isso, como é um hino curto e igual ao hino de todas as outras divindades, não abrange tudo, né? Isso seria impossível, mas então deixa muita coisa de fora e muita coisa que iria enaltecer ainda mais, né? Como, por exemplo, ele
ter uma relação com cura. A gente está muito acostumado a ver Apolo e filhos de Apolo relacionados à cura, né? Enquanto Apolo, deus da luz e da cura, entre outros domínios, Hélio é também um deus da luz, óbvio, é o Sol, mas também está relacionado à cura. Então a gente vê, né, que essa questão de luz, cura, né, são elementos benéficos para nós. E Hélio tem isso, e isso está de fora do hino. A questão dele ser um deus que tudo vê, que é o Sol que está ali cavalgando pelo céu, né? Então tá viajando, tá de olho em tudo. Naquele mito de Hefesto, Afrodite e Ares, ele é muito importante nisso daí. Ele é o que cagueta, né? Ali o que está acontecendo. Então tem essa particularidade dele. No hino não é tratado, né? É que o hino aqui ele nem chega a contar nenhum mito em si. O hino, como eu falei, é focado na ascendência dele. Isso é um dos deuses onde essa questão da ascendência é mais assim focado, né? Mais detalhado até, né? Que não chega a ser uma teogonia, né, óbvio, mas ele dá várias gerações, né, fala desde Gaia e Urano, né, como tinha dito. E na questão disso dele ser o Sol, ser luminoso. Bom, então é isso, né, é mais um deus com um hino curto, mas é legal ver porque, como falei, os outros deuses, a maioria dos outros aqui que eu falei, são os deuses mais famosos mesmo, né, são de certa forma, a maioria aqui daqueles 12 deuses olimpianos, né, como é chamado, assim, mais atualmente, sim. E Hélio não está dentre esses deuses, mas ao mesmo tempo, quem pesquisa a mitologia grega vai ver quão importante ele é. E aí esse hino, ao mesmo tempo que enaltece bastante coisa, em algumas coisas dá uma rebaixada nele, deixa muita coisa de fora, né? Então ele dá uma importância, mas ao mesmo tempo não tanto, né, quanto daria. Mas, de fato, a gente está falando de um deus que sai dos mais conhecidos. Porém, como eu disse, ele é o Sol. Não tem como ele não ser importante, né? Não tem como ele não ter, principalmente para nós, né, humanos, assim, não tem como ele não ser grandioso, né? Então é bem legal ver como é a descrição dele no hino. Bem interessante analisar essa divindade. Então é isso. Fico por aqui, espero que tenha gostado, né? Como falei, essa série tá acabando, tá chegando já nos últimos deuses, mas espero que esteja gostando. Comenta aí o que tá achando, curta aí o vídeo, se inscreva aí no canal se não é inscrito. E se quiser apoiar, fica à vontade aí, né? catarse.me/mitografias ou apoia.se/mitografias. E até mais.